É, não é por nada não, mas eu acho que o cara do lanche chegou, peraí. Certo. Oh, meu Deus, Valdileiro parece eu, com 3 anos, com aquela lousa mágica. Não presta. Vamos lá, gente, vamos começar, porque essa aula vai ser o mais breve possível. Vamos aqui, Pode. tudo bem? Val, presta atenção. Eita! Não Olha, vi nada. assim, eu acho que Valdeir não pegou nada para escrever, né, Val? Porque você tá no escuro danado, nem Eduardo também, então vamos só prestar atenção. O capítulo 10 trata de resistências, fugas e rebeliões. Eu não estou escutando putaria de nada. Eduardo, tá escutando? Tá muito baixo, mas acho que dá pra ouvir. Não, mas eu acho que é por causa. Agora, você está escutando melhor? Ah, agora melhor. Ah, eu sei por que é, porque eu peguei e botei um livro aqui em cima do notebook aí tampou o microfone. Peraí, deixa eu ver se eu... Essa minha boquinha é muito pequenininha. Muito estreitinha, aí não tem espaço para botar as coisas aqui. Ó, o primeiro capítulo se chama Resistências, Fugas e Rebeliões. Ele vai mostrar nesse capítulo as formas de resistência, vai mostrar também a fuga, né, como uma forma de o escravo fugir da sociedade colonial. E quando ele fala fugir, ele não fala no sentido de fugir, de se formar uma comunidade de escravos fugitivos e assim que eles façam um movimento revolucionário contra o sistema, mas sim no sentido de fugir da autoridade dos senhores. Né? E aí vai vir depois as rebeliões, né? O que vai ser o desdobramento causado por essas fugas. Então, para começar o capítulo, o autor coloca essas resistências em 3 níveis, tá bom? Eu vou escrever aqui para vocês, porque eu já sei que vocês estão deitados mesmo. Aqui. 3 níveis. O primeiro nível, vou botar assim, 3 níveis de resistência. Primeiro, resistência cotidiana. Segundo, marronais. E o terceiro, marronais. Meu Deus do céu, deixa eu ver se já mandou uma mensagem no WhatsApp porque ela saiu. Mas tudo como está gravado, né? Ela vai poder assistir depois. Eu continuo tudo ou espero? Tem só esses 3. Só. Então peraí que eu vou printar. Pronto. Pronto. O primeiro nível é. Eu espirrei, foi sem querer. O primeiro nível é a resistência cotidiana. E a resistência cotidiana, ela é aquele tipo de... aliás, ele diz que nesse capítulo essa resistência cotidiana se dava na forma de que o escravo desenvolvia o trabalho, no sentido dele ser preguiçoso, né? E de ser descuidado. Essa questão de ser preguiçoso e de ser descuidado poderia sim ser entendido como tipo de resistência cotidiana. Mas ele também traz outros aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui onde foi que ele colocou. Quer dizer, que ele colocou não, aqui eu coloquei, que eu anotei aqui em alguma parte. Tinha mais. Sim, achei. Pronto. Essa resistência cotidiana, ela se dava por meio de fazer, dos escravos serem preguiçosos, no sentido de serem... Eita, estou cobrindo aqui o negócio. No sentido de fazer os trabalhos de maneira descuidada e de serem preguiçosos no sentido de ter seu rendimento reduzido
E isso se deve mais ao fato de terem vindo de uma sociedade pré-industrial do que a qualquer antecedente cultural especificamente africano. O que é que ele fala, então? Que essa resistência cotidiana, ela se dava por base das atitudes dos escravos. E que atitudes seriam essas? Era ser preguiçoso, ser descuidado, tratando então da disciplina do trabalho, do gerenciamento de instrumentos e o absenteísmo. Eu até fiquei de pesquisar o que é isso, mas deixa eu pesquisar aqui. Absenteísmo. Ah, tá. Tudo bem. É um padrão de ausências no trabalho. Pronto. Agora, o autor, tratando dessa preguiça, né, como uma forma de resistência, ele fala que a gente tem que entender que o contexto, né, em que está inserido o escravo, porque muitas vezes ele não faz isso, ele não é preguiçoso no sentido de ser, como que fala? No sentido de ser preguiçoso mesmo, mas sim como de várias condições, né, do contexto que ele está inserido, o trabalho que é cansativo, ou dos maus tratos, ou senão da grande exigência. Então, muitas vezes, Então não pode chamar de preguiça, né? Tem que chamar de exaustão. sim, mas aí ele está tratando, ele traz casos de que a resistência, tem casos relatados de que esse tipo de resistência por meio da preguiça foi intencional, entendeu? Então é por isso como é uma forma de resistência, né? De você resistir do escravo resistir ao sistema e querendo não ter os mesmos maus tratos, ou querer uma condição melhor, ou querer mais tempo. Essas são as contribuições que ele diz. Ó. Eu vou ler o parágrafo aqui que eu coloquei. Ao fazê-lo, ele divide esses níveis de resistência em três, e ele fala o seguinte depois. A ideia, aliás, ele agrupa o primeiro nível de resistência com o segundo, porque ele diz que. Cadê? Deixa eu ver aqui, viu? Ele une esses dois por um negócio aqui, deixa eu ver. Que droga, onde é que tá? Mano? Enfim, deixa eu ir explicando, então não sei o que eu anotei. Aí, o que que ele fala sobre cada um desses níveis? Ele diz, em cada um desses níveis, o contexto cultural e o cenário econômico ou de classe exercem papéis diferentes. Então, ele, na primeira parte do capítulo, ele vai falar do primeiro nível de resistência, né, que é a resistência cotidiana, e desse petit marronage. Ele vai juntar os dois e vai falar sobre eles, certo? Aí, quando a gente entra para essa parte do capítulo, ele fala que esses tipos de as atitudes dos escravos, ele fala, muitas vezes os escravos faziam trabalhos de maneira preguiçosa ou eram às vezes descuidados de forma intencional, de forma de que o Senhor perceba que eles estão precisando, né, necessitando de mais tempo para trabalhar nas suas próprias colheitas, ou que eles estão querendo não ser mais tão maltratados ou sofrer tantos castigos como eles sofriam antes. E aí, esse tipo de resistência não pode ser visto somente sobre uma perspectiva de resistir, mas sim também da condição que o escravo estava inserido, né? Tipo, ele estava diante do trabalho forçado, um trabalho exaustivo, né? Um trabalho exploratório. Ele estava no contexto de que ele tinha que seguir ordens, ele não estava impondo autoridade nenhuma, né? Porque até então ele era um objeto, por assim dizer, de uma outra pessoa. Então, isso pode ser entendido em casos como forma de resistência, porém, a gente tem que ver o contexto que está inserido, porque muitas outras vezes, quando o escravo foi preguiçoso ou foi descuidado, não foi no sentido de resistir ao sistema, mas sim pela condição que ele estava inserido. Poderia ser, por exemplo, por causa que ele estava cansado,
né, como você disse, né? Poderia ser porque ele estava cansado, poderia ser porque ele não tinha mais condições físicas de trabalhar, né? Então, tinha todo esse contexto. E aí, as outras formas que ele fala é o seguinte, ó, os estudiosos, aliás, um ponto importante sobre isso. Os estudiosos de hoje tendem a ver a propriedade rural como um lugar de trabalho em que os trabalhadores e os administradores lutavam entre si por condições básicas e não por confrontos culturais ou revolucionários. Ou seja, essa resistência, os escravos se mobilizaram, por assim dizer, no sentido de conseguir uma condição básica. E essa condição básica era o quê? Mais tempo para poder ficar com a família, mais tempo para poder trabalhar nas próprias colheitas que dava sustento e por um tratamento menos severo. Além do mais, o Senhor não controlava somente o trabalho do escravo. O Senhor também controlava se ele poderia ter relações com uma outra escrava, se ele poderia ter filhos, se ele poderia ter família. Então, quando o escravo era privado disso, ele se rebelava. Ele dava uma maneira de se rebelar, né? de protestar contra isso. E quando ele conseguia, tudo bem, mas quando ele tentava e não conseguia, muitas vezes ele sofria mais castigos, ele era morto. Ele coloca assim no capítulo: a disciplina no trabalho, o gerenciamento de instrumentos e o absenteísmo foram as armas disponíveis pelos escravos para exigirem de seus senhores a abolição de maus-tratos, a punição de administradores sádicos ou mais tempo livre, tempo disponível para seu próprio trabalho, direito de visitar ou morar com os membros da família, entre outras. Então, essas eram as causas que eles faziam essa resistência contra o sistema. Você quer que eu escreva? De preferência, de preferência. Ah, eu não estava escrevendo porra nenhuma. Ai, Minha gente, que redação é essa? é um parágrafo grande. Quer dizer, não é grande não, mas é porque, né, para escrever demora um pouquinho. É que eu estou escrevendo o mais rápido possível, viu? Mas estou na última linha já. E o ruim é que, tipo, mesmo se fosse em PDF, não teria como botar Ctrl+C, Ctrl+V, porque é a porra de um scan. Pois é. Ó, Meu Deus, o print vem. vai ter 30 que eu vou esperar para poder seguir. Pronto, pode seguir. Aí ele diz em seguida, por fim, talvez a ideia de resistência por meio do fraco desempenho no trabalho não seja interessante. Quer dizer, por fim, talvez a ideia de resistência por meio do fraco desempenho no trabalho seja interessante, mas improvável. Para ele,
A fuga era um meio que os escravos tinham de parar seu trabalho temporariamente, pressionando seu amo de modo a negociar por melhores condições. Como eu falei, nessa primeira parte do capítulo, ele vai juntar o primeiro e o segundo nível. Só que eu não expliquei o que significa nem o segundo nem o terceiro. Esse segundo nível significa o escravo sair do trabalho temporariamente, no sentido dele fugir mesmo, não tem dele ir para uma outra fazenda, ir para uma outra nação, ou de ir de fugir para comunidades africanas de escravos fugitivos. Então, E isso existia, tipo, por exemplo, ele fazia essa fuga, mas não tinha nada que comprovasse que aquele escravo pertencia já a alguém. é porque, assim, quando esse escravo fugia, ele fugia geralmente para as montanhas, colinas ou para comunidades formadas de escravos fugitivos. Entendeu? Sim, mas e essa comunidade? Ela ficava tipo, de forma que não era encontrada de forma alguma? Não, era encontrada, mas ele vai falar mais à frente como é que se foi essa formação. Aqui a gente está Ah, tá. falando de petit marronage, que é uma forma de resistência que o escravo ele sai do trabalho temporariamente, ou seja, ele fugia por 1 ou 2 dias ou por semanas, mas sempre voltava, entendeu? No caso, era Porque como isso é se uma forma fosse um descanso obrigatório, sei lá, forçado. Eles se forçavam a Não, descansar. não, era uma forma de o escravo se manifestar por essas condições que ele estava querendo, de querer mais tempo, de ter tempo para a família, de poder ter uma família, de poder não ter muitos maus tratos. Era por essas causas que ele se manifestava. E aí essas manifestações Entendi. são dadas por esses dois níveis, né? Que é o nível cotidiano, que é ser negligente no trabalho, ser preguiçoso, de você ser descuidado. E o segundo, que é esse segundo aí, era uma forma, significava dizer que o escravo fugia temporariamente, mas ele voltava. Então, isso significava dizer que o escravo fugia por dias ou por semanas, mas sempre voltava. E para onde ele fugia? Para montanhas ou colinas ou comunidades de escravos africanos rebeldes, essas comunidades estavam situadas geralmente nessas montanhas e colinas, por isso que era para lá que eles fugiam, mas sempre voltavam, entendeu? Ah, sim, agora eu estou começando a entender. Pronto. Aí depois, quando for mais à frente, eu vou explicar como se dava essa formação dessas comunidades. E aí, falando desses dois, você tem que entender, é bom você anotar aí na frente, que esse segundo significa fugir temporariamente do trabalho como forma de resistência ao sistema, e esse terceiro significa fugir definitivamente, ou seja, o escravo vai fugir e não vai voltar mais, entendeu? Certo, eu entendi. Mas o primeiro é o que mesmo? A cotidiana? É você ser, por exemplo, preguiçoso no seu rendimento, no seu desempenho, é você ser Não descuidado, ser muito eficiente. não ser eficiente, é uma forma de resistência cotidiana, né? Então, é no trabalho prático do escravo do dia a dia. Então, como é que ele poderia resistir? Sendo Ah, então eu vou mudar o nome. Não vou mais dizer que eu procrastino. Eu estou sendo resistente, já que é isso, depois é o que parece. isso não vale, né? Aí pronto. Aí o segundo significava dizer que o escravo fugia temporariamente do seu trabalho, mas voltava, mesmo que fosse depois de 2 dias, 3 dias, de semanas, de meses, mas ele voltava, entendeu? Sim, Pronto. sim. Aí ele diz, para ele, o escravo, a fuga era um meio que os escravos tinham de parar seu trabalho temporariamente, pressionando seu amo, seu senhor, de modo a negociar por melhores condições, certo? E aí ele fala que esses casos eram presentes em várias partes do mundo atlântico, né? Ele pega vários relatos lá que não interessa aqui, porque eu não vou contar todos os relatos que tem, senão eu vou ler o capítulo todo para você. Aí ele chama que esses meio fugitivos, né? Porque eles só fugiam por um meio período, um meio tempo, que se ausentaram, mas que não tentaram libertar-se, estavam propensos a usar o comportamento como um instrumento de negociação importante, ou seja, a arma que esse escravo tinha? O próprio comportamento. Ele não tinha autoridade, ele não tinha uma formação de um esquadrão para lutar contra o senhor, então o seu comportamento era a sua arma de resistência. Aí ele coloca:
As leis estabeleciam punições duras e até mesmo cruéis aos fugitivos. Porém, os senhores não precisavam punir seus escravos fugitivos seguindo o rigor da lei. Um escravo valioso podia ser perdoado e até recompensado com seu retorno, em vez de ser punido por absenteísmo. Então, o que é que ele traz agora? Dois tipos de escravo, né? A condição era que, para todos os casos, os dois, se os escravos fugissem, por lei, eles poderiam sofrer castigos e serem mortos. Então, o autor traz casos sobre isso, né? De que alguns escravos fugiam, quando voltavam para seus senhores, eles eram muito castigados, severamente castigados, e muitos eram mortos. Porém, tinha duas diferenças que ele estabelece entre esses escravos, né? O escravo que era valioso, que tinha habilidades especiais, e outros que não tinham nada. E aí ele fala: pode ser que apenas os escravos particularmente valiosos ou importantes, como trabalhadores habilidosos ou criados domésticos, pudessem usar tais táticas. Por quê? Esses escravos que fugiam, quando eles voltavam, muitas vezes, como o autor mesmo colocou agora, não sofriam maus tratos, muito pelo contrário, eles eram perdoados e recebiam recompensas, porque isso significava dizer que o Senhor reconhecia o valor daquele escravo. Porém, se fosse um escravo que não tivesse nenhuma habilidade especial ou nenhuma, sei lá, alguma peculiaridade que valorizasse o seu trabalho ou que se Mas valorizasse, eles especificam, no caso, ele especifica no texto esse tipo de peculiaridades. pronto, por exemplo, escravos que tivessem habilidade em lutar, em se defender, que fossem pelo menos passados pelo exército africano. Tem que, lá na África, a gente sabe que tem um treinamento o treinamento do exército, né? Quase todos os homens escravos lá na África passavam por Aí um você treinamento. tinha que utilizar esse termo, porque você falando de exército africano, eu lembrei daqui, quando a gente entrou aqui no mito, falando lá de Pantera Negra, eu vou lembrar logo de Wakanda. Eu não lembrei disso também quando estava lendo, Eu sabia. mas ó, o que ele fala? Trabalhadores habilidosos ou criados domésticos, ou seja, o escravo doméstico ele era muito valorizado. E esses trabalhadores habilidosos, o autor coloca que o trabalho da cana-de-açúcar era o mais difícil. Era o mais difícil possível que tinha naquela época. Por isso que muitos escravos fugiam, por isso que muitos escravos morriam em acidentes nas máquinas, nas máquinas de moer, porque não sabiam muito bem, né, trabalhar com aquilo, porque era o trabalho mais difícil que tinha, era o da cana-de-açúcar, de produzir a cana-de-açúcar. Mas, enfim, trazendo. Caramba, esse era o mais difícil, por quê? Ele só disse que esse era o mais difícil, né? Eu ainda vou chegar nessa parte ainda. Deixa eu ver se está aqui perto. Deixa eu ver aqui, viu? Eu sei que ele diz, eu até risquei, eu não sei onde foi que eu rabisquei esse negócio. Mas tem aqui, né? Mas, enfim, depois eu acho. Mas o trabalho mais difícil era o da cana-de-açúcar, de trabalhar nos engenhos de açúcar. Por isso que muitos escravos, quando se revoltavam e formavam comunidades de rebeliões, passavam nas fazendas destruindo, queimando os engenhos. Ele coloca assim também. Em alguns casos, teve vários casos, e os escravos que formavam grupo, por assim dizer, quando estavam revoltados com esse trabalho, passavam nas fazendas dos senhores tocando fogo, queimando, destruindo os engenhos de açúcar. Ei, peraí, só pra eu lembrar, porque eu não lembro de ter escutado. Como é o nome do capítulo? É 10, é resistências, fugas e. Deixa eu ver aqui. Resistência, fugas e rebeliões. Ah, tá. Certo? Aí vamos aqui, continuando. A gente tem dois tipos de escravo, né? Que é o escravo que tem habilidades, ou o escravo doméstico, e aquele escravo que não tem habilidade nenhuma. Porque isso significa dizer que o escravo que não tinha habilidade nenhuma, esse negócio dele fugir para comunidades de africanos fugitivos, ou que ele fugisse para as colinas, ou que ele fugisse para a terra vizinha, se ele fizesse isso e ele voltasse, provavelmente ele ia morrer, né? Porque já que ele não tinha valor nenhum, se eu não reconhecia o valor desse escravo, então provavelmente ele ia levar uma surra enorme, porque fugiu, e ia morrer, né? Depois dos maus tratos todos. Inclusive, tem um caso, agora que eu estou lembrando que o autor trata, que teve um escravo que voltou, que ele foi tão severamente agredido que o Senhor cortou a orelha dele. Então, né, para a gente entender como. Meu Deus.
Isso, Eu lembro que de um negócio, de uma novela que passava, que eu tenho um trauma até hoje. Eu não sei, parece que é Chica da Silva. Acho que você já ouviu falar de uma novela chamada Chica da Silva. não. Que nunca, meu Deus, Davi, que pessoa sem cultura, mas enfim. Tem uma cena lá que cortam a boca. Não, mas no caso é a escrava que corta. A escrava corta os lábios de uma mulher lá. É justamente nessas revoltas aí. Mas aqui no capítulo ele traz isso também. Lá na frente, nas Meu formações, Deus! traz. Não o mesmo caso, né? Mas traz essas agressões de escravos com escravos, mais à frente. Jesus, eu tenho trauma até hoje de ver aquela foto da mulher com a boca cortada, toda aberta. Meu Deus do céu. Aí pronto. Aí você entendeu agora que ó, o escravo que tinha habilidades, quando ele voltava, muitas vezes ele não era castigado, muito pelo contrário, ele era recompensado. Mas a lei garantiria que se o senhor matasse aquele escravo, agredisse ele, dentro dessa condição, né, que ele era um fugitivo, isso estava assegurado por lei. Mas como o escravo era valioso, ele tinha essa vantagem, por assim dizer, de ser livre, de fugir e voltar quando ele quisesse, né? De sair e ir para outras comunidades e muito mais. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tipo, era assegurado por lei que o senhor poderia punir, mas o senhor não punia, porque se o escravo conseguiu fugir, significa que ele era habilidoso. Não, entenda. O escravo, Oxi! o escravo habilidoso que eu estou falando é o escravo que tem alguma, sei lá, que ele fosse algum guerreiro, que ele fosse, que fizesse um trabalho bem feito no engenho de açúcar, ou em alguma outra coisa, que fosse aquele trabalhador que se destaca. Não tem que nem nas empresas, não tem os trabalhadores que se destacam? Não tem? Eduardo? Acho que sei. Olha, por exemplo, hoje, se você pegar uma empresa, você vê aqueles trabalhadores que são preguiçosos ou aqueles trabalhadores que são mais. Como que fala? Como que fala, Eduardo? Esqueci agora. Empenhados, habilidosos. Aí o que acontece? A empresa vai ficar com esses e vai despedir os preguiçosos, né? Então, o patrão percebe esse trabalho esforçado do funcionário. Aqui, né, nessa sociedade aqui colonial, ele coloca a mesma coisa, que esses escravos que tinham essas habilidades, os escravos domésticos, os escravos que eram guerreiros, que trabalhavam no engenho de açúcar, que trabalhavam nas terras dos senhores, essas habilidades, bem como outras, né, habilidades que fossem valorizadas pelo Senhor, então esse escravo seria um tanto valorizado. E o autor coloca assim, que esses escravos valorizados tinham mais facilidade, né, tinham a oportunidade de fugir e de sair da terra do Senhor e ir para uma outra terra, ou ir para uma comunidade de escravos fugitivos, e poderiam voltar, e que o Senhor tinha o direito de maltratar ele, né, de agredir ou de matar, porém não fazia porque reconhecia esse valor do escravo, que o escravo era valoroso. Por isso que muitas vezes, quando ele volta, ele é recompensado e não maltratado, entendeu? Ah, agora faz mais sentido. Isso, pronto, perfeito. Aí os escravos que não tinham essa habilidade não iam se arriscar em fugir e voltar, né? Porque se eles fugissem e voltassem, como teve casos de escravos fugitivos que voltaram, eles iam ser mortos. Tipo esse que, por exemplo, sofreu tanta agressão que teve a orelha cortada. Outros foram mortos, né, por ordem do Senhor. Então, tinha esses castigos. E aí ele coloca mais à frente: escravos fugitivos raramente esperavam ganhar completa liberdade. Eles normalmente fugiam para outras colônias escravas ou para navios negreiros. E aí essa parte dos navios negreiros é importante porque isso vai, lá na frente, ele vai mostrar como esses navios negreiros contribuíram para a formação de comunidades de escravos fugitivos. Entendeu? Sim, sim. Acho que eu falei muito. Então, o que é que ele diz com isso? Muitos escravos, portanto, procuraram melhorar sua situação através da fuga, né? Ou pelo menos ausentando-se do trabalho. Sem dúvida, muitos ausentes sofreram punições. E muitos talvez lucraram um pouco com o retorno, né? Que são os escravos valorosos que ele fala. Depois que ele aborda esses dois níveis de resistência, ele vai para esse terceiro, né? E esse terceiro são aqueles que fogem definitivamente. E essa palavra grama marronagem significa o escravo fugir definitivamente e não voltar mais. Tá certo? Sim, sim. Pronto. E aí já diz assim: contudo, os escravos que fugiam com a intenção de deixar para trás a vida na sociedade escravocrata e de construir suas vidas em outro lugar,
podem ter encontrado inspiração, motivação e, inclusive, habilidades importantes e proveitosas em suas raízes africanas. Essa questão da raiz africana, ele fala que foi assim, esses escravos que, quando chegaram aqui, foram colocados nesse sistema colonial escravocrata e que se rebelaram completamente e fugiram, formando Rebeliar. e fugiram formando essas comunidades lá nas colinas, nas florestas, nas montanhas, é porque eles tinham uma forte, como se eles preservassem a forte cultura lá da África, entendeu? Por isso que eles chamam raízes africanas. E é por isso que ele separa esse terceiro. Peraí, deixa eu ver se eu consegui entender essa questão. Essas comunidades africanas a qual eles recorriam, né, acabavam se incluindo nelas. Isso aí, eles desenvolviam alguma coisa lá, ou isso aí já era, tipo, algo que era a premissa dessas comunidades, já para, tipo, empoderar eles? Pense assim, ó. Digamos, a gente está aqui, em Pombal, cada um nas suas casas. E a gente está indo agora trabalhar no exterior, né? Lá para fora. Não pode utilizar o exemplo das tarefas da faculdade mesmo, que é quase a mesma coisa da escravidão, vai. Porque Brincadeira. por exemplo, é como se a gente estivesse aqui na nossa zona de conforto e que a gente fosse pegado e colocado em um outro ambiente e que a gente fosse iludido quando chegasse lá, né? Como ocorreu com O FCG. os escravos não sabiam que estavam vindo para ser maltratados, praticamente assim, de forma diferente na África, né? E aí, quando É tipo os caras lá do campo de concentração. Isso, aí quando a gente tá lá no campo de... Pronto, vamos usar esse exemplo. Aí quando a gente chega lá nessa realidade que a gente é maltratado, a gente pode se rebelar, os nossos companheiros, né, nossos irmãos escravos que estão aqui revoltados, vamos fugir para as florestas, para as montanhas, para as colinas e formar as nossas comunidades, entendeu? E aí, quando a gente foge, Sim, sim. a gente não volta mais para trabalhar. A gente não volta mais para aquele sistema, entendeu? E muitas vezes, é importante eu dizer, ó, isso aqui você presta atenção. Muitas vezes a intenção de formar essas comunidades não era de se rebelar contra o sistema colonial, mas sim de fugir por melhores condições ou de fugir da ordem dos senhores, entendeu? E não de ser contra, por exemplo, a classe que eles estavam e assim lutar contra os senhores, que era a classe que mandava neles, e aí eles terem autoridade. Então não era uma revolução, né? Apenas sair da condição. A fuga era por condições melhores, tá certo? Apesar de que mais à frente ele vai trazer casos em que, sim, comunidades foram formadas e que tiveram atitudes de revolução. Mas até agora a maioria foi essa de fugir da ordem do Senhor e de não estar debaixo daquela ordem que fazia com que o escravo sofresse, fosse agredido, trabalhasse incansavelmente, não tivesse tempo para nada, nem para a família, nem para fazer o próprio cultivo, nem nada. Aí eles se revoltavam contra isso, fugiam, mas não é, quando ele fala fugir, não significa dizer que todas essas comunidades que se formaram faziam revoluções contra o sistema. E sim, eles só fugiam porque eles queriam estar lá no canto deles, fora da ordem do Senhor, entendeu? Entendi. Pronto. Aí, esse grande marronagem significa dizer que o escravo fugia definitivamente do trabalho, ou seja, ele fugia e não voltava mais, entendeu? Sim. Agora faz sentido. Pronto. Ele coloca aqui, olha. E para onde é que esse tipo de escravos fugiam? Tipo de escravo não, para onde fugiam esses escravos que faziam esse tipo de resistência? Ele diz, olha, os grã-marrons fugiam para regiões inóspitas ou para comunidades nativas americanas. Guarde essa informação, porque lá na frente, quando chegar na parte das comunidades, aí você vai entender tudo. Olha, Pois repita aí de novo. Os grã-marrons fugiam para regiões inóspitas ou para comunidades nativas americanas. Aí o autor continua mais à frente falando, essas deserções que deve denominar o grã-marronagem não melhoravam a posição dos escravos dentro da sociedade escravocrata.
Esse foi o momento em que os escravos se mostraram mais ativos e onde as raízes africanas tiveram maior importância. Ou seja, voltando àquela questão, né, dos campos de concentração. A gente vai com a ilusão de que vai para alguma coisa especial, uma coisa diferente. Quando chega lá, vamos para um ambiente totalmente, né, desfavorável, um ambiente cheio de coisa ruim, vou simplificar assim. E aí a gente se revolta, porque a gente estava acostumado com esse sistema de conforto aqui que a gente está, e a gente foge para formar uma comunidade onde a gente, pelo menos, tenha como se defender dessas pessoas que nos maltrataram e como manter a nossa zona de conforto, entendeu? Sim, sim. Pronto. A maioria dos especialistas observou que os rebeldes e os fugitivos que procuravam a liberdade total haviam frequentemente nascido na África. É por isso que ele fala que esse grã-marronage foi formado por escravos nativos da África que tinham valores como se fossem os grandes conservadores da cultura africana, entendeu? Porque todos esses que formaram esse tipo de comunidade, Seriam tipo extremistas. tipo isso mesmo, que não queriam viver nesse novo sistema que foi inserido, né? Então, eles se revoltavam porque eles guardavam os valores lá da África, né? Eles eram muito conservadores. É por isso que ele fala que a maioria desses. Ah, tá. Então, aquelas pessoas realmente Fale, Eduardo? estão indo. Não, eu tô falando. Tá travando, fala de novo. Será que travou? Ixi, Eduardo, a internet acho que tá meio ruim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora eu tô. Não, era só isso mesmo. Você já tinha respondido. Pode continuar. Eu não escutei nada que você disse, né? Mas tudo bem. Não, a pessoa você respondeu a pergunta, que eu perguntei se eles eram extremistas, aí você sim, eles eram extremamente conservadores da cultura africana. Porque esses escravos que fugiam, nesse sentido de fugir, não de não voltar mais, era porque eles queriam conservar a forma de como eles eram lá na África, né? De ser totalmente contra o sistema. E aí é por isso que eles fugiam para locais inóspitos ou para locais, para as montanhas ou colinas e assim formar a sua comunidade, entendeu? Sim, Pronto, aí continuando, ele diz assim: talvez o grã-marrom fosse apenas um escravo que não possuísse nenhuma habilidade especial, é, específica ou poder barganhar, e que não esperava alcançar qualquer melhora no status ou condição pela fuga e retorno ou pela ausência. Quer dizer com isso? Que esses escravos, muitas vezes que fugiam, viram que não iam mudar ou que não iam conseguir uma negociação com seu senhor de melhorar a sua posição ou a sua condição, e aí eles fugiam junto com esses revoltosos, conservadores, por assim dizer. Não usa essa palavra no resumo, não, pelo amor de Deus, senão o professor vai achar ruim. Aí você forma essa comunidade e não volta mais, porque ele sabia que se ele voltasse, sabendo que não tinha muito valor pelo Senhor, ele ia morrer provavelmente, né? E aí ele coloca mais à frente, olha, aham. as habilidades, a organização e a percepção das raízes africanas vieram à tona nas tentativas mais dramáticas dos rebeldes e dos grã-marrons, em especial quando eram africanos recém-chegados. Porque como aquela questão que eu falei, né? Eles chegam aqui, se deparam com um sistema que eles não vão aceitar de forma alguma, ou senão eles se juntam com os escravos que veem que não tem valor e que se eles fugissem e voltassem iam ser mortos, então todo mundo foge, todo mundo assim, todo mundo que queria fugir e não voltar mais, entendeu? E é esse tipo esse tipo de resistência. E formavam suas comunidades lá longe, longe dos domínios dos senhores ou junto com os nativos americanos. Entendeu? Sim, sim, pode continuar. Pronto. Aí ele vai para um outro tópico no capítulo, né, que ele coloca fuga da escravidão, as dinâmicas da grã-marronagem. Aí eu vou falar aqui o primeiro capítulo que eu achei importante, eu vou ler para você. De modo a escapar e fundar suas próprias colônias independentes e livres, ou, como Barry Gaspar denominou, a responsabilizar-se pelo protesto de anulação, os escravos tinham de encontrar ou fundar uma comunidade a quem pudesse chegar e onde os fugitivos fossem aceitos e ganhassem a liberdade. A ampla maioria dos grã-marrons escapou para comunidades de fugitivos e, em geral, longe do controle europeu.
Um bom número de levantes objetivou não derrubar a sociedade existente, mas deixá-la, talvez violentamente, mas partindo apesar de tudo. Dessa forma, muitos episódios chamados de revoltas na literatura contemporânea foram não mais do que escapadas armadas e violentas, ou, para usar a terminologia das prisões, fuga. Entendeu? Então, eles não fugiam para formar, de formar de juntar vários escravos e se revoltar e a se fazer uma revolução contra o sistema, mas só fugiam para fugir do domínio dos senhores e do sistema, entendeu? Sim, sim. Pronto. Aí, deixa eu trazer a coisa mais importante. Esse aqui tudo é ele repetindo as coisas, né? Ele fala que essas formações de comunidades se deram pelo seguinte: eles procuravam, esses escravos que fugiam, procuravam, por meios violentos, estabelecer-se em algum lugar fora da comunidade escravocrata. As fugas definitivas, portanto, requeriram, em primeiro lugar, uma compreensão do tipo de comunidades que era necessário para sustentá-la nas condições que desejavam. Parece que aquelas que fugiam esperavam encontrar uma comunidade já existente, além de uma jurisdição europeia, e que os desejasse como membros. Os povoados americanos nativos eram um evidente abrigo em potencial, especialmente se eles fossem hostis aos colonizadores. Os escravos fugitivos podiam também fundar novas comunidades ou juntar-se àquela de fugitivos precedentes, ou seja, fugitivos que fugiram anteriormente. Visto que essas comunidades estavam sob a direção dos antigos escravos, não é surpreendente que ali os modelos e as habilidades africanas fossem empregados para criar uma nova sociedade. Por essa razão, foi importante para as sociedades coloniais neutralizar as situações que favoreciam a fuga. Pronto, cheguei na questão que eu queria chegar. Essas comunidades, esses escravos que fugiam e formavam essas comunidades, eles vinham de qual contexto? Né? De um contexto que eles estavam inseridos lá na África, em uma sociedade que tinha, por exemplo, o treinamento militar, que tinha a escravidão difundida na sociedade, né? Só que era uma escravidão diferente, mas era, assim, de toda forma, uma escravidão. Eles também estavam acostumados com aquela questão de hierarquia social, de ter um comandante, né? De ter um rei, de ter um representante dos escravos, de ter um senhor de escravo. E o que é que acaba acontecendo aqui quando eles fogem? Eles formam essas comunidades como se eles necessitassem de alguém que os liderasse, entendeu? Então, no caso, seria por isso que eles seriam até tipo assim, já que eles têm todo esse. Como eu posso dizer? Tem uma palavra. Essa educação, não é essa palavra, mas é essa educação militar. Até seria bom para eles e para os senhores. Seria até uma relação mútua, né? Já que os senhores iriam controlar eles e eles já estariam acostumados a serem controlados. Mas aqui a gente está falando das comunidades de escravos fugitivos, tá certo? Como se fosse assim, pensa aí, um monte de escravo fugitivo está fugindo, formando sua comunidade. E aí, como é que ele vai formar essa comunidade? Então, ele vai trazer essas qualidades que eles tinham lá da África, né? De serem comandados por um escravo africano que fosse líder, ou que tivesse o espírito de liderança, que soubesse organizar, que soubesse ser voz em meio a todos aqueles, entendeu? Sim. Pronto, aí é por isso que ele fala da importância do treinamento militar, de que esses escravos já vinham de uma sociedade que tinha a escravidão difundida, que é o contexto em que esses escravos estavam inseridos anteriormente, né? E aí ele coloca, assim como as comunidades que apareceram por acaso, esses podem ser divididos em dois grupos: as criadas em áreas desabitadas e as formadas próximo aos americanos nativos ou entre eles. Ou seja, uma informação que eu deixei de contar aqui é que era difícil para as primeiras comunidades se formarem e se consolidarem, se fixarem, na verdade. Né? Ele fala que foi muito difícil para que fossem formadas as primeiras comunidades, mas que de toda forma eles conseguiram. E aí, eu quero que você entenda o seguinte: muitos desses escravos tinham passado por um treinamento militar lá na África, né, que tinha essas aptidões. E o que isso significava na forma de resistência contra os colonizadores?
O autor coloca muitos relatos de que essas comunidades tinham muito... Eduardo, Pode Eduardo, dizer. você pode ligar seu microfone, por favor? Ai, tava incomodando, foi mal. Né? Que tá, acho que tem que tá fazendo alguma zoada aí. Enfim, que essas comunidades, por terem sido formadas por escravos que já tinham, muitas vezes, passado por um treinamento militar, né? Porque era uma coisa normal lá na África, que os homens passassem por esse treinamento. O que é que acontece? Essas comunidades vão ser fortificadas, né? Eles vão ter manobras de defesa e vão formar uma comunidade que fosse um tanto impenetrável, né? E isso era muito importante, era muito consequente, tinha muita consequência para os colonizadores. Ah, que raiva! Porque os colonizadores, quando esses colonizadores iam atrás né, de prender de novo, de capturar de volta esses escravos, muitas vezes não conseguiam nem invadir essa comunidade, porque ele falava, algumas comunidades faziam muralhas, muitos desses escravos eram habilidosos de usar arco e flecha, de usar só os arcos, ou de fazer defesas, de altos defesas. Caramba, quem diria que iria ter um negócio desse depois de Thornton falar tanto sobre uma submissão africana inexistente? Isso. Aí ele traz que essas comunidades eram muito difíceis. E aí o que acontece? A gente está tratando agora de dois tipos de comunidades. As comunidades que se formavam em áreas inóspitas, ou seja, eles estão chegando num lugar que não tem ninguém e ali vão formar sua comunidade. E ele também vai tratar de casos de comunidades que foram formadas juntamente com os nativos americanos, ou entre elas ou perto delas. Você entendeu? Aí estou passando minhas costas. Eduardo? Não, porque travou. E eu tava tentando dizer até agora e tava travado. Ah, pois deixa eu dizer aqui, escrever aqui. Assim como as comunidades que apareceram por acaso, essas podem ser divididas em dois grupos. As criadas em áreas desabitadas e as formadas próximo aos americanos nativos ou entre elas. Pronto. Você está me escutando bem agora, Eduardo? Agora tá melhor. Pronto. Agora eu quero que você entenda, isso é uma forma de eu explicar para você, que esse negócio de formação das comunidades vai ser uma putaria da mulher. Porque vai ter gente Ah, meu Deus. vai ter gente traindo. Ah, eu preciso botar a camiseta, porque minha costa fica coçando. Pronto. Ó, essa questão de formação das comunidades vai ser uma putaria da moléstia, porque, olha, tem traição a toda hora, os escravos, esses nativos americanos apoiam os escravos, dão ajuda, dão suporte e depois traem eles, então é uma putaria da moléstia. Vamos lá, tratar do primeiro caso. O primeiro caso é essas comunidades que se formavam em áreas desabitadas. Deixa eu ver aqui se eu localizo onde é que está essa parte, tá bom? Pronto. O tópico que ele aborda isso é o seguinte: comunidades de escravos fugitivos. Dois pontos. O contexto africano e a política de independência. Qual era o contexto que ele está falando? Eu vou ler o parágrafo que ele diz todo o contexto, né? De fato, uma compreensão mais abrangente do contexto africano dos escravos ajudaria a entender as situações dos fugitivos e de seus líderes. Os escravos vieram de sociedades nas quais a escravidão era normal e difundida. E como veremos, a liderança de muitas das comunidades foi exercida pela classe dominante africana, que não fosse pelo infortúnio de sua própria escravidão, com certeza possuiria e comercializaria escravos. Naturalmente, provir de uma sociedade escravocrata não significa que alguém deseje ser um escravo ou que alguém se sinta compelido a instituir a escravidão após ganhar a liberdade. Entretanto, quaisquer que tenham sido os sentimentos dos indivíduos fugitivos sobre a liberdade,
a necessidade militar normalmente requeria uma liderança forte, e isso vinha acompanhado de autoridade e desigualdade hierárquica. Ou seja, é aquela questão que eu falei, né? Eles estão vindo lá do continente africano, trazendo esses valores, né? De necessitar de um líder, de necessitar de trazer aquelas práticas que havia no continente africano também nessas comunidades fugitivas. Né? No sentido de, por exemplo, de ter aquela desigualdade entre os próprios escravos, como a gente já viu lá no continente africano, de a gente ter, por exemplo, os, como que chamavam? Os reis, né? Os comandantes, tinham como vender os próprios escravos, ou de pegar os próprios africanos e colocá-los nas condições de escravo. Tudo isso que a gente viu lá na África, muitos desses valores vão ser colocados nesse contexto, nessas comunidades de escravos fugitivos, tá certo? Aí ele coloca, talvez a razão mais importante de as instituições africanas terem sido transferidas para as comunidades fugitivas, em vez de para algum tipo de democracia libertária generalizada, foi a necessidade de defesa militar. O que é que ele quer dizer com isso? Que esses escravos que muitas vezes fugiam para ter a liberdade, quando chegavam, quando formavam essas comunidades, né, que eram bem semelhantes como lá na África, eles não fugiam e saíam da condição de escravo. Eles continuavam na condição de escravo. E muitas vezes eles eram mais maltratados do que antes. Entendeu? Mais ou menos, sem como falar de novo, isso aí ficou confuso. Por exemplo, lá na África, a gente tinha africanos que escravizavam os próprios africanos. Né? Porque a escravidão era difundida na sociedade. Não tinha isso lá na África? Sim. Pronto, da mesma forma, o que, é que ele quer dizer com isso? Que esses escravos que fugiam da autoridade do Senhor, né, que vislumbraram uma ilusão de liberdade, quando chegavam e formavam essa comunidade na mesma estrutura lá da África, muitas vezes não saía da condição de escravo. Muito pelo contrário, ele ficava na condição de No escravo. caso, essas comunidades não eram exatamente comunitárias, né? Na verdade, tinham seus comandantes. Justamente, e os comandantes, porque ele fala que esses comandantes eram necessários, principalmente pela necessidade de defesa militar, ou seja, aqueles escravos que já foram comandantes ou que tinham aquele dom não, tinha outra palavra, né? Que tivesse, eu vou chamar de dom mesmo, que tivesse esse dom de liderança, ou que fosse comandante alguma vez na África, ou que tivesse essa experiência de liderança, esses tipos de escravos seriam colocados para serem comandantes dessas comunidades fugitivas. Isso não significava dizer que eles iam hierarquizar uma liberdade, dar liberdade para as pessoas que compunham essa comunidade, mas que eles iam Que continuar... horror, que hipocrisia. Entendeu? Sim, sim, agora entendi. Pronto. É tanto que ele fala que vai ter comandante, vai ter tesoureiro, primeiro-ministro, vai ter promotor de justiça e entre outros nessas comunidades, entendeu? Caramba, tudo isso em comunidades fugitivas? Sim, porque a gente está falando de uma comunidade que não quer se unir, se voltar contra o sistema colonial, mas sim só quer sair do domínio dos senhores, entendeu? Meu Deus! A gente vai ter tudo isso normal, por isso que vai ter escravos, que vai maltratar escravos, até mais do que os senhores. Então, a gente vai ver tudo isso como a gente via lá na África. Né? Mas então será que é por isso que alguns escravos voltavam? Na verdade, eles não voltavam, porque eles sabiam que se eles voltassem, iriam ser mortos. Mas aí era melhor, né, entre aspas, eles ficarem em uma comunidade em que eles poderiam, pelo menos, viver, queriam ter mais tempo de produzir as suas próprias colheitas, de se defenderem contra os colonizadores, contra os senhores, do que eles voltarem e serem mortos. Então, no capítulo não traz esse negócio de revoltar contra os comandantes, porque o autor traz mais por uma perspectiva de necessidade. Porque, pense, se você pegar um monte de pessoas, de escravos, que passaram por um treinamento do exército, e que estão ali, todo mundo juntinho, mas precisa de alguém para liderar e gerir a comunidade, né, de comandar, né, de fazer com que a coisa rode, a coisa ande, na verdade. Então, surge a necessidade de ter um líder. E, muitas vezes, quando surgia esse líder, eles aceitavam, porque eles precisavam que o líder comandasse eles, né? Porque eles passavam por esse treinamento lá na África. Então,
estavam acostumados com essa liderança. Porém, essa liderança não significaria dizer que eles não fossem mais maltratados. E aí eles iam ter que ser maltratados mesmo, porque se voltasse para lá, eles iam ser mortos. Se fugissem para outras comunidades, talvez melhorassem, mas era pouco provável que eles fugissem para uma outra comunidade. Apesar de também que eles fugiam, entendeu? Mas é pouco provável. No caso, falando sobre outras comunidades, Thornton ele fala se tipo sobre diferenças entre elas, se existia principalmente. Não. De forma assim, a gente está tratando de dois. Lembra que a gente tem dois casos, né? Que são as áreas desabitadas. Então, nessas comunidades, provavelmente você só ia ter aquela comunidade que você acabou de formar, porque não ia haver mais ninguém lá, porque era uma área desabitada. Porém, quando a gente chega em comunidades que eram formadas olha, próximas aos americanos nativos, ou dentro dela, ou entre elas, né, como o autor coloca, aí sim a gente vai ter a comparação de casos, que é onde a gente vai chegar e vai ver a putaria toda, tá certo? Tá bom, putaria, você vai fazer a pessoa achar graça de uma coisa trágica. Ah, meu filho, porque vai ser uma sem vergonha só. Porque não, deixa eu só chegar, tá bom. Aí ele fala mais o seguinte: possuir estratégias e habilidades militares, sem dúvida, ajudou os escravos a fugir, em especial se este ato envolvesse violência, e também contribuiu para a sobrevivência militar, bem como para a expansão das comunidades de fugitivos. O que, é que ele quer dizer com isso? E quando os escravos fugiam e formavam essa comunidade, eles não iam fugir e ficar lá de boa. Provavelmente eles iam sofrer muitos ataques dos colonizadores, porque eles pertenciam ao Senhor. E aí os portugueses, os espanhóis, os colonizadores de modo geral, iam atacar essas comunidades. Contudo, muitas vezes eles não conseguiam nem penetrar, porque os escravos africanos tinham habilidades militares, entendeu? Acho que sim. Porém, a situação mudava quando essas comunidades estavam situadas próximos a outras comunidades de americanos nativos ou entre elas, que é onde a gente vai entrar agora, tá certo? Peraí, comunidades de americanos nativos? Não é africanos, não? Não, americano, ó, a gente está com os escravos na América. Então, a gente tem comunidades de americanos nativos. E a gente Ah, tem. eu não sabia que tinha. Mas claro que tem. Quando os colonizadores chegam aqui na América, não já tinha povos que viviam aqui? Não, tá. É que eu tô. Como é África, eu fico com sempre o pensamento dos africanos, mas você tá falando dos tipo indígenas americanos. É, isso. Pronto, exatamente. Agora, é o seguinte, eu vou explicar uma forma para você entender melhor. Pense que esses africanos, agora, ó, o primeiro caso, você vai pensar no território, né, que não tem ninguém, que não mora ninguém. Aí esses escravos africanos fugitivos vão fugir para essa área que não tem ninguém e vão formar sua comunidade. Então, essa comunidade tem diferenças das que são formadas próximos aos americanos nativos ou entre as comunidades de americanos nativos, entendeu? Sim. Pensem assim, ó, em uma área, no quadrado, ó, aqui um quadrado. Imagina um quadrado aí na sua cabeça, não tem ninguém nesse quadrado. Os africanos chegam, formam a comunidade. Agora pense em um outro quadrado. E esse outro quadrado já tem os nativos americanos, né? Várias comunidadezinhas. E aí os africanos fugitivos chegam e se formam entre elas ou dentro delas, entendeu? Sim, Aí sim. é o que a gente vai tratar agora. Como é que acontecia nesses casos? Que é onde a gente vai ver a putaria toda. Deixa eu chegar lá. Aqui, ó. Conspirações e rebeliões. A derrocada dos proprietários de escravos. Deixa eu ver se é aqui mesmo, que às vezes eu confundo. E eu já passei demais, mas enfim, eu vou explicar de todo jeito. O que acontecia? Esses escravos muitas vezes tinham apoio dos nativos, uma forma de ajuda, certo? E aí eles fugiam, os nativos ajudavam e davam proteção para esses escravos. E também tinha casos que os escravos africanos formavam suas próprias comunidades próximos a essas comunidades americanas nativas. Tá entendendo? Sim. Quando você não entender, você fala, tá bom?
Ok. Pronto. Aí o que é que acontece? Quando os colonizadores vão atacar essas comunidades e não conseguem, muitas vezes eles faziam, esses portugueses, esses espanhóis, faziam tratados com os nativos, e os nativos muitas vezes acolhiam esses escravos e também devolviam pelos benefícios que iriam receber. Entendeu? Peraí, no caso, eles colocavam aquelas pessoas que, na verdade, estavam lá refugiadas de volta por causa dos acordos com os nativos. Com não, dos acordos com os colonizadores. Ah, Entendeu? tá. Pronto, pensa o seguinte. Pense aí em uma pessoa, e essa pessoa está ajudando a várias outras pessoas, ajudando, dando acolhimento, dando proteção. Aí, o que é que Sim. acontece? Essa pessoa, quando acolhe esses fugitivos, ela fica à mercê de sofrer ataques, né? Porque ela está acoitando fugitivos. Porém, quando esses ataques não têm sucesso, né, que é os ataques dos colonizadores, aí o que, é que os colonizadores fazem? Vêm fazer acordos com esses que acolheram os fugitivos. E aí, pelos benefícios que eles vão receber, eles devolvem os fugitivos para os colonizadores, entendeu? Eduardo? Tudo? Oi, desculpa que eu tava falando aqui. Você pode repetir essa última parte? Eu acabei me distraindo com minha mãe e minha sobrinha. Pronto, assim, ó. Vou explicar novamente. Você tem uma pessoa e essa pessoa ela está ajudando uma comunidade de escravos fugitivos. Aí ela acolheu, Essa parte aí eu peguei, essa parte aí eu peguei. pronto, deu proteção. Quando ela protege esses escravos, né, que esses nativos americanos estão dando acolhimento, incluindo os escravos fugitivos nas suas comunidades, eles ficam à mercê de ataques pelos colonizadores, né? O ataque dos colonizadores. Como se você estivesse sendo cúmplice. Isso, aí se você pega e protege esses escravos, você vai sofrer ataques. E se esses ataques não tivessem sucesso, né, se os colonizadores não conseguissem recuperar os escravos de volta, eles iam lá, faziam acordos com esses nativos, e aí os nativos devolviam esses africanos fugitivos, entendeu? Ah, tá, entendi. Que horror. Os benefícios que iriam receber, das vantagens. Literalmente um tráfico de pessoas. Isso. Agora vamos supor, isso é um caso. Há outro caso que, por exemplo, os escravos estão lá fugindo para as comunidades nativas. Chegam lá, eles não estão satisfeitos com a forma que eles estão vivendo lá. Aí o que acontece? Eles fogem das comunidades nativas e voltam para os colonizadores. E os colonizadores, de bom grado, acolhem esses escravos que estão fugindo agora da comunidade nativa. Aí o que, é que a comunidade nativa americana faz? Vai lá e diz que os escravos não pertenciam aos colonizadores, que eles estavam roubando os escravos e que tinha que devolver. Tá entendendo a audácia do momento aqui? Realmente, viu? Pronto, filho, aí, essa é a putaria grande que existe. Aí tem outras comunidades, por exemplo, um outro caso que o autor traz é que é o seguinte: se lembra que eu falei que essas comunidades africanas também se formavam próximas às Américo-nativas? E o que é que Sim. acontece com essas comunidades? Muitas vezes, essas comunidades que eram só de escravos africanos, fugitivos, a partir da relação com esses colonizadores que não conseguiam atacar essas comunidades, também faziam acordos com esses colonizadores e pegavam seus escravos que eles comandavam dentro dessa comunidade e devolviam para os colonizadores. Como se eles fossem delatores, entendeu? Que devolvessem para eles. Para tu ver como é o negócio. Meu Deus, doido. É uma baixaria, realmente. Isso, foi pronto. Aí acontecia de tudo. Tudo que você imaginar acontecia. Eu fiquei, meu Deus do céu, besta. Aí ele vai E fazer. novamente Thornton está colocando a gente para olhar os escravos com olhos de culpados. Pois é. Aí ele chega, ó, e sempre presta atenção, até agora ele só tratou de comunidades que fugiram com o objetivo de não se rebelar, mas só de fugir da ordem do Senhor, né? daquele sistema, fugir do sistema colonial. Contudo, ele vai chegar no último tópico do capítulo e vai falar de rebeliões, né? Que ele coloca assim, conspirações e rebelião. A derrocada dos proprietários de escravos.
Aí ele vai tratar outras questões no contexto de rebeliões mesmo. Por exemplo, se você tem uma comunidade que tem um maior número de escravos, e você sabe que esses escravos eles já passaram por um treinamento militar, havia aquela dúvida de você ficar suspeitando de que eles estivessem formando algum tipo de rebelião escondido, né? E aí os senhores pegavam e capturavam, e interrogavam esses seus escravos. Acabava que esses senhores eles tinham muita melancolia na cabeça, muita leseira, imaginavam muita coisa, e às vezes nem era tudo aquilo que o senhor pensava. Contudo, em outros casos, eles descobriam planos de escravos. Melancolia? Melancolia não, tipo. Paranoia. Paranoia, isso. Ah, tá, que estranho. Paranoia. Tipo assim, eita, eu tô com um monte de escravo aqui que é maior do que. Maior do que o meu comando. Meu poder, não. Como é que chama? Meu poder, vamos supor assim. Eles podem quebrar a cara do senhor se eles quiserem. Isso, o senhor já pensava isso, né? O que ele fazia? Ele pegava esses escravos e os interrogavam para saber se eles estavam planejando alguma coisa. Várias vezes, eles quebravam a cara e percebiam que isso era só leseira da cabeça deles. Contudo, teve outros casos que eles realmente descobriram que os escravos estavam planejando se rebelar. E aí dava tempo de conter, né? Eles castigavam, muitas vezes matavam. E aí ele vai tratar de que essas comunidades também que fugiam, aliás, que havia comunidades de escravos fugitivos que se formavam com a intenção de fazer movimentos revolucionários, entendeu? Por isso que são rebeliões. De se revolucionar, por exemplo, contra o trabalho que eles passavam, como eu já falei no começo, né, da aula, que os escravos revoltados tinham uma cavalaria, né, porque eles também sabiam cuidar de cavalos, lá na África eles cuidavam também de cavalos, eles tinham a cavalaria própria, eles atacavam essas outras fazendas, iam, por exemplo, destruindo os engenhos de açúcar, eles iam, muitas vezes, nesses ataques que eles faziam, eles matavam até os próprios escravos, né? Não tem esse negócio de cumplicidade de você, você é escravo, então vem-se junto com a gente. Não, muitas vezes eles matavam também os próprios escravos nesses ataques. E outra coisa, que eu esqueci de falar, essas comunidades que formavam de escravos fugitivos, eles não faziam por exemplo, já está todo mundo aqui junto. Vamos fazer o seguinte agora, um movimento revolucionário. Vamos atacar todas as fazendas e libertar todos os escravos que estão sob o sistema. Não. Eles só acolhiam, muitas vezes, escravos que conseguiam fugir por conta própria. E não de ir lá intervir na fazenda do senhor. Entendeu? Não. Essa parte eu não peguei. Vou tentar explicar de novo. Esses ataques, aliás, antes de eu falar dos ataques, vou falar dessas comunidades. Essas comunidades, quando se formavam, elas não tinham a intenção de se revolucionar contra o sistema. Isso significa dizer que quando elas se formavam, elas não tinham por objetivo libertar outros escravos das fazendas, entendeu? Ah, tá. E aí elas acolhiam escravos que fugiam por conta própria. E elas não iam lá, né, lutavam contra a autoridade do Senhor e libertavam os escravos. Eles não faziam isso. Eles acolhiam. No caso, as comunidades eram uma coisa para meio individual até, né? Isso. Porque ela só acolhia você. Ela não ia lá e intervir na fazenda do Senhor. Entendeu? Mesmo porque, né, pelo que você diz, ainda tinha aquela de eles mesmos devolverem o escravo, se dependendo do que acontecia. E você lembre que eles tinham uma estrutura nessa comunidade. Então, eles tinham primeiro comandante, tesoureiro, promotores de justiça. Então, eles mesmos, os escravos que fugiam para essas comunidades, não ficavam livres, ficavam na mesma condição de escravo, como se eles estivessem lá na África, entendeu? Entendi. Pronto. Porém, o autor fala nesse último tópico que havia, sim, comunidades que se formavam e faziam movimentos revolucionários, né? Eles tinham uma cavalaria própria, eles pegavam esses cavalos e iam atacando as fazendas, certo? Muitas vezes roubando os bens dos senhores, saqueando eles, não necessariamente libertando os escravos, porque eles acolhiam os escravos que fugiam por conta própria. Muitas vezes, nesses ataques, eles matavam os próprios escravos pertencentes a esses senhores. E, sobretudo, também destruíam os engenhos. Mas peraí. Tinha um motivo deles matarem os escravos? Os escravos estavam lá protegendo o senhor?
Eu acho que eles matavam esses escravos que protegiam o Senhor, né? Que era contra a autoridade deles, né? O autor fala, nessa questão de ataques, eles matavam qualquer um que tivesse contra a autoridade maior, por assim dizer, né? A autoridade dos comandantes. Tipo assim, vamos reunir aqui, formar um batalhão e vamos sair atacando por aí. E o escravo que for contra, o senhor que for contra, nós mata. Por isso que eles matavam muitos escravos, que esses escravos, muitas vezes, que estavam na fazenda, tinham por obrigação, né? Era parte do trabalho defender as terras do Senhor e defender o Senhor. E aí, se ele fizesse isso, ele sofria o ataque de um outro escravo africano e por isso morria, entendeu? Ah, entendi. Era porque tava meio confuso. Tipo, eles não sairiam matando escravos só por matar. Não, eles matavam qualquer um que fosse contra a autoridade deles. E aí, esses escravos que estavam inseridos nas fazendas dos senhores, que tinham que seguiam essa ordem de proteger as terras, né, de ser guarda dos bens, das propriedades do senhor, e fizessem isso quando estivessem sofrendo esses ataques, eles iam morrer. Entendeu? Eduardo? Sim, sim. Pronto. Aí eu vou ler o último parágrafo, que é o resumo de tudo. O contexto africano pode ser figurado nessas conspirações de dois modos. O primeiro, na medida em que as organizações de nações preservaram a cultura e as ideias públicas africanas, elas contribuíram para a liderança, a organização e os objetivos do futuro Estado. O futuro Estado que ele está falando aqui é daquelas comunidades fugitivas que se formavam, entendeu? Sim, sim. Em segundo lugar, tendo em vista que os africanos, com experiência militar e política, participaram das conspirações por meio de organizações nacionais ou não, era provável que se penetrasse um Estado com forte liderança e desigualdade continuada, como nas comunidades de fugitivos, ou seja, como lá na África. Sim. Perfeito. E o outro tópico que ele fala. Numa análise abrangente da resistência, pode-se concluir que muitos da resistência americana simplesmente surgiu da natureza expoliativa das relações econômicas e sociais. De maneira alguma, deve ser visto como diferente das reações de um grupo explorado em qualquer lugar do mundo. Além disso, essa análise pode abranger os motivos da revolta, mas os rebeldes não eram livres para escolher o tipo de sociedade que queriam ter. Nesse caso, os antecedentes africanos dos soldados, funcionários e nobres tanto ajudou os rebeldes e os fugitivos a escaparem, quanto moldou a estrutura definitiva das comunidades resultantes. Porque, como eu falei, se eles já tivessem um líder ou um comandante que fosse lá na África, aliás, que estivesse lá na África como comandante e estivesse aqui na condição de escravo, quando eles formavam essas comunidades, pegavam as mesmas estruturas que tinham lá na comunidade africana, entendeu? Sim, sim. É basicamente o que você falou, o resumo de tudo. Pronto, aí é só isso mesmo nesse capítulo. Somente. O tanto de coisa que você falou só hoje. Deixa eu ter que a gravação lá para mim. Mas de